Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos falar hoje sobre fermentação natural. Vou mostrar para você o meu método de trabalhar com essa maravilha que é a fermentação longa, a fermentação correta, a fermentação no tempo do próprio alimento. Beleza? Então vou mostrar para você como que eu trabalho com fermento inicialmente, como são os processos das dobras, tempo de fermentação e a cocção do pão. Beleza? Vamos lá para a receita. Bem, iniciamos o processo do pão com fermentação longa fazendo a isca, trabalhando o início do fermento, tá? Então nós temos aqui uma quantidade de fermento inicial. Então a gente vai colocar aqui uma quantidade de fermento. Nós vamos colocar uma quantidade de água. Depois eu passo a receita para vocês na descrição. E aqui agora a gente vai misturar esse fermento e essa água. Mistura bem misturadinho. Ó. Que isso aqui a gente está praticamente acordando o fermento para que ele tenha um desenvolvimento melhor dentro do pão, tá? A gente tem o fermento natural dentro da geladeira, tranquilo, né? Tá lá vivinho. O meu fermento natural chama Antônio, ele é o responsável por toda a minha panificação, tá? Então a gente tem agora esse aqui e a gente agora agrega a farinha de trigo. Então a gente vem com uma quantidade de farinha suficiente para eu criar essa isca inicial. Ó. Então essa é a consistência do meu fermento inicial. Como que a gente começa o fermento, tá? Então isso aqui agora vai descansar 40 minutos, 1 hora mais ou menos. E a gente vai fazer o teste na água para saber se ele tá bom para eu começar o meu pão ou não. Ou se a gente tem que esperar um pouquinho mais. Beleza? Então é essa consistência aqui, ó. O segundo processo no preparo do pão com fermentação longa é o preparo da autólise. Então nós vamos colocar aqui uma quantidade de farinha, a quantidade de água da receita. Então aqui eu estou colocando 1 kg de farinha, vou colocar 750 ml de água. Tá? Essa receita vai ter 75% de hidratação. Beleza? Olha lá, ó. 750 de líquido. E agora a gente vai fazer a autólise. O que é a autólise? A autólise a gente vai misturar a farinha e água e deixar ela agir. Por quanto tempo? Mínimo 40 minutos. E o máximo a gente não tem uma conta exata, mas é legal para o pão com fermentação longa deixar o tempo do fermento ficar pronto. A gente pode utilizar a nossa autólise, beleza? Então nós vamos misturar aqui e deixar descansar, tá? Nós temos aqui então o processo da autólise, farinha e água. Isso aqui ele nos ajuda quando a gente for fazer a receita, depois que a gente inclui fermento natural, um pouco de açúcar, um pouco de azeite, o sal. Aqui ele já vai começar
a cadeia da rede de glúten aqui nesse processo da autólise. Então ele vai nos ajudar lá no momento da sova. Beleza? Agora vamos colocar um plástico aqui em cima e reservar. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui o fermento, né? O Antônio, lembra do Antônio? Então ele está aqui, ó, desenvolvido. Essa é a isca que a gente fez no início da receita. E agora a gente vai fazer um teste para ver se ele está pronto para ser utilizado. A gente pega um pouquinho dele e coloca na água. Se ele boiar, é porque ele está pronto para ser utilizado. Beleza? Então agora a gente vai para a receita para sova. Valeu! Temos aqui então a autólise. A autólise ficou o tempo do fermento ficar pronto. Olha a elasticidade dele já, né, da massa. Sem sova, só o processo do descanso da farinha e da água, tá? Agora a gente coloca na nossa maceira a autólise, lembrando, 1 kg de farinha, 750 de água. Aí a gente vem com fermento natural, o Antônio. Aí eu gosto de colocar um pouco de azeite. E eu coloco um pouco de açúcar. Agora a gente vai bater e depois eu coloco no final um pouquinho do sal. Beleza? Vamos lá. Vamos retirar agora da maceira. Ó, é essa hidratação mesmo, hein? 750, lembrando, hein? Fora a hidratação do Antônio. Olha lá. Um pouquinho de água. Sempre hidratado. Olha lá a fermentação já, ó. A gente acomoda ele aqui, a massa, um pouquinho de água em cima. E agora nós vamos deixar 30 minutos. Com 30 minutos nós vamos efetuar a primeira dobra. Vamos lá então, a gente vai realizar a primeira dobra do pão. O que são essas dobras? Nós vamos aerar essa massa para que ela fique mais leve. Tem a massa aqui, coloca um pouco de água na mesa, um pouco de água na mão. E a gente vai tirar essa massa aqui, ó. Volto com a água aqui na bacia. E agora nós vamos fazer as dobras, ó. Ó, bate, dobra. Bate, dobra. Bate, dobra. E a gente volta para nossa bacia. Então nós vamos fazer isso 3 vezes a cada meia hora, beleza? 3 processos desse aí. Bom, vamos lá, depois das 3 dobras então, agora a gente vai deixar essa massa aqui descansar por 1 hora. Olha a hidratação dela. Nós vamos deixar essa massa descansar por 1 hora para efetuar o corte, o primeiro corte, na quantidade que a gente quer do pão. E deixar descansar de novo para a gente fazer a modelagem, beleza? Vamos lá, massa descansada, agora a gente vai fazer a divisão, né? Chamamos de pré-modelagem, então nós vamos dividir. Olha a hidratação da massa. O que a gente faz agora? Pega aqui, joga aqui para cima. Agora nós vamos cortar um pouquinho de farinha na mão. Nós vamos dividir em porções de 400 gramas e eu vou dividir uma com 500 gramas para a gente colocar no baneton. 460,
Então essa aqui, que é a maior, nós vamos colocar no Baneton. E as outras de 400 nós vamos colocar nas cestinhas próprias para a fermentação desse pão. Tudo dividido. Agora a gente tem que bolear essa massa de leve, ó, para deixar ela descansar por mais 1 hora, para depois a gente modelar no formato que vai assar o pão, ó. Levo tudo para baixo e deixo aqui redondinho, ó. Jogo tudo lá para baixo. Muito bem, as massas já estão descansadas e agora a gente vai começar a modelagem do pão com fermentação longa, beleza? Pega um pedaço da massa e agora nós vamos fazer da seguinte maneira: venho do fundo um pouco para cima da metade, aperta, pega a lateral, fecha aqui e fecha aqui, ok? Aí depois dessa parte de cima aqui, a gente vai trazer aqui para cima do pão, ó. Tudo bem até agora? Daí eu vou pegar essa lateral, venho para cá, essa lateral, venho para cá, aperto, essa lateral para cá, essa lateral para cá, aperto, essa lateral, aperto. Ó. Agora a gente vai lá no fundo do pão, pega a última parte dele, olha aqui, ó. Nós vamos passar por cima dele e vamos trazer ele aqui embaixo, ó. Agora nós temos o nosso pão modelado, olha aí, ó. Agora nós vamos deixar ele descansar 10, 15 minutos antes de colocar no cestinho, antes de colocar no Baneton. Por que ele tem que descansar? Se eu colocar assim, ó, ele vai abrir. Então eu tenho que deixar ele virado uns 10, 15 minutos para que fixe essa chave, para que fique selado embaixo e a gente coloque no cesto. Beleza? Muito bem, nossos pães descansaram, ó. Já ficou fechadinho aqui, tá vendo, ó? Ó, já não vai mais abrir, né? Agora nós vamos colocar eles nos cestos, ó. Nós temos esse aqui, que é o mais famoso, que é o Baneton, né? Ele é feito de um material chamado rattan. Então ele é bem característico para esse tipo de fermentação e nós vamos fazer ele direto no rattan, sem o paninho, tá? E aí nós temos esses aqui, são as cestinhas que a gente encontra no R$1,99 mesmo, mas ela é furadinha, tá vendo? Bem arejadinha. Então nós vamos colocar um pouquinho de farinha em cada um. E nós vamos colocar ele virado do contrário, ó. E agora, bem, a partir desse momento nós vamos levar para fermentar. Nós temos duas opções. Ou ele fermenta no dia mesmo, daqui 2 horas a gente já consegue assar. Ou a gente deixa na geladeira, temperatura mais baixa, em média de 12 horas. Tá? E aí nós vamos escolher qual que a gente quer. Se a gente quer deixar na geladeira ou quer assar no dia mesmo. Beleza? Então agora vai fermentar. Bem, temos aqui os pães já crescidos. Olha aí, ó. Ele volta de leve, tá vendo? Volta, mas não fica a marca do meu dedo. Essa é a resposta para a gente colocar agora aqui na esteira e levar para o forno.
E aí está o resultado: pães devidamente assados, utilizando uma fermentação longa, o nosso fermento natural Antônio, e todo o processo para que ele seja o pão mais natural possível. Beleza? Valeu, grande abraço, tchau, tchau.